Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes. A leitura de hoje, ontem eu já falei do pecado de Davi e depois um pouco do salmo que ele se arrepende. Aqui é no meio do caminho. Antes do arrependimento de Davi, Natã chega até ele e conta a história que é para ele, né? Só que usando uma parábola. Tinha um pobre, o rico possuía ovelhas e bois. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. E ao invés dele usar das suas, pegou a única do pobre. Bem, aqui vocês têm que entender uma coisa. As ovelhinhas aqui seria a esposa. Davi, que era o menino dos olhos de Deus, tinha mais de uma esposa. Aí você pergunta, por que Abraão teve mais de uma e hoje não pode? Bem, Mateus 19 ou Marcos 10 chegam em Jesus e falam do matrimônio. Se poderia dar divórcio. E Jesus diz, e fala que Moisés permitia o divórcio. E Jesus diz, foi pela dureza dos vossos corações que Moisés permitia. Mas no princípio não foi assim. O homem deixará sua casa e a mulher, e os dois tornarão uma só carne. Está em Gênesis. Está em Gênesis. Mas por que então que no meio do caminho Deus tolerou a poligamia? Entendam. Depois que o pecado entrou, o pecado original, a sociedade entrou numa corrupção total, a tal ponto de Deus ter que mandar o dilúvio. Tanto pecado tinha. O pecado cega, nos faz não entender nossa raiz, o nosso manual de instrução. Então, a sociedade ficou tão corrupta, tão impura, que a poligamia entrou fácil. Ora, quando Deus quis retomar o seu povo, através da revelação na história progressiva, ou seja, Deus se revela na história progressivamente. Deus tinha outras coisas mais importantes para ensinar no início do que a monogamia. Por exemplo, a monolatria, que quer dizer, vocês devem amar a mim acima de todos os outros deuses. Deus nem no início não falava que existia só um Deus. Ele foi ensinando o povo pouco a pouco. Então, primeiro, Deus ensinou que dentre esses deuses que ele adora, tem que adorá-lo acima de tudo.
Com o tempo, Deus ensinou o monoteísmo. Só existe um Deus. Em Isaías, não há outro Deus fora de mim. Então, nesse período, Deus focou no adorá-lo como único Deus. A poligamia foi sendo tolerada até que o povo tivesse preparado para aprender, que foi com Jesus. Por isso que ele diz, no princípio não foi assim. Então, na verdade, não é que Deus queria a poligamia, ele tolerava até o povo aprender o que é ser humano, o manual de instrução, que o casal é uma só carne, não dá para dividir com outros, não dá para ter mais de um cônjuge. Isso vai fora o que foi desde o princípio. Então aqui, Natã não está condenando Davi por ter mais de uma mulher. Ele está condenando por pegar a esposa do outro, ainda mandar matá-lo. E Davi fica bravinho. A pessoa que está no pecado, ela não vê os seus pecados, vê o pecado dos outros. Pode observar. Está cheio de gente sujo falando do mal lavado. Mal lavado falando do sujo, vice-versa, né? Que olha a roupa do vizinho falando que a roupa está suja e na verdade é o vidro seu que não limpa seus olhos, né? Aqui também não foi diferente. Olha o que Davi disse, ficou indignado com essa história. Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes mais o valor da ovelha, por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. E Natã disse, esse homem és tu. Olha o que o profeta faz, né? Aponta para o rei os seus defeitos. E aí é que Davi se arrepende e acaba sofrendo a morte do filho como consequência, né? Escolhe estar na mão de Deus, seu filho morre. E ele chora, faz seu luto e depois faz o salmo. O salmo daqui, hoje, é continuação do mesmo salmo de ontem. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me e minha língua exaltará a vossa justiça. Então Davi teve um arrependimento profundo, se entregou, rasgou o peito e Deus teve spa. Na verdade, gente, o pecado mais terrível que separa totalmente Deus é o orgulho, querer ser Deus. Quando você peca e reconhece que é um miserável e é humilde, você dá espaço para o Espírito Santo. Então sempre é assim. Geralmente os santos eram pecadores graves, que se arrependeram, né? E no Evangelho, estavam lá os discípulos na barca, e uma tempestade vindo, a água entrando, e Jesus estava dormindo com um travesseiro lá atrás. E aí, eles desesperadamente dizem, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus levantou e disse, silêncio, cala-te. E o vento cessou, né? Depois Jesus puxa a orelha deles. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Bem, essa passagem serve para aquelas pessoas que estão passando por situações muito difíceis, que parece que o barco vai afundar. Seja lá qual for a situação, né? Doenças graves, adultério, drogas, álcool, violência doméstica, tantas coisas aí que, financeiro. A gente fala da questão financeira que, mas tem que ter fé. Mas a gente sabe que a parte financeira abala muita gente. Então, a passagem de hoje é para você,
que está passando por situação que acha que não tem mais o que fazer, que você está desesperado, vem para cá, no Santíssimo, e diz: Mestre, não te importa que perecemos? Acorda, Senhor, me ajude. E Jesus diz: por que vocês têm medo? Né? Por que vocês têm medo se tudo que acontece, Ele, no mínimo, permite? Não que Ele queira o mal. O mal está na vontade do homem. Mas nada foge do seu controle. Quem vocês estão servindo na missa diária não é um reborréia miserável do padre. É o Senhor do universo, que controla tudo por dentro, num ato só. Então, tudo que Ele permite é para um bem. Então, se você realmente está... Aí volta o que eu disse. Você tem que estar em estado de graça. Confessar frequentemente, casar na igreja, se for possível. Confessar, sair do adultério, da fornicação, da pornografia, masturbação, da desonestidade, da maledicência, da mágoa. Você que tem mágoa de alguém, tem que tirar isso do coração. Quando você está em estado de graça, a sua situação difícil está sob a providência divina. Se você não está em estado de graça, o demônio vai te bater até o último suspiro seu e ainda vai te mandar para o inferno. Então, nós temos que buscar o estado de graça. A partir dali, o Espírito Santo age tirando um bem de todo o mal. Então, não precisa ter medo da situação que você está vivendo. Abandona-te nos braços do Senhor, né? Eu já falei de Santa Paulina, quando estava fundando a congregação, ela tentou vários dias com todo mundo fundar a congregação dela em São Paulo, e não deu certo. Até que um dia ela foi para a capela, se deitou no chão e disse: não dou conta mais, daqui para frente é o Senhor. No outro dia começou a dar certo tudo, e a congregação foi fundada. Quando você acha que não dá conta mais, não precisa deitar aqui na capela, que tem gente que vai achar que você está doido, né? Ou doente. Mas interiormente você pode se abandonar. Jesus, eu não posso mais. Eu não consigo mais o meu filho na droga. Eu não consigo mais meu marido alcoólatra, minha esposa. Eu não consigo mais aguentar esse adultério. Eu já não consigo mais, Senhor. Só o Senhor me ajuda. Eu estou aqui, não deixa que eu pereça. Mas você tem que estar em estado de graça. E rezando, né? Rezando o rosário, confessando, lendo a Bíblia, adorando. Senão Deus não tira um bem do mal. A sua parte, você tem que fazer. Mas não tenha medo, seja lá qual for a sua provação. Deus está contigo. Pode ser que pareça que esteja dormindo, mas Ele tem um controle de tudo. Na hora que Ele disser silêncio, cala-te, a provação vai passar, né? A provação. E você vai sair muito mais forte do que antes. Isso aconteceu comigo várias vezes. Passei por situações fortíssimas, dramáticas. Mas Deus me fez muito mais forte depois. Muito mais cheio de fé. Porque Ele estava comigo, apesar da provação. E Ele vai estar com você. E se você quer que Ele esteja mais coladinho ainda, cola no rosário, na mãe. Porque a mãe sempre traz o filho, né? No ventre, nos braços. Nossa Senhora hoje é quem coloca a gente no seu útero e com o Espírito Santo faz um novo Cristo. Então rezem o rosário, busquem a adoração e a missa e entrega, abandona. E eu tenho certeza que Jesus vai agir não só para acalmar a tempestade. Tem até uma música do Frei Gilson, tem? Ouve ela hoje. Acalma minha tempestade, não tem? Eu sou péssimo para cantar, né? Mas depois ouve a música do Frei Gilson também, acalma minha tempestade, e se abandone nele, rezando o rosário. Que Nossa Senhora nos ajude a levantar seu filho logo e dizer, Senhor, ajuda-nos, não nos deixe perecer, para que ele haja e diga, silêncio, provação, cala-te. Deixa o meu filho e a minha filha em paz. Assim seja.